Olá a todos, vídeo novo aqui no canal. Vocês vão observar que existe um vídeo de membrana plasmática, né, ou membrana celular, já postado no canal, só que a abordagem do primeiro vídeo em relação a esse é, digamos, a profundidade e a especificidade do tema. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar ser um pouco mais direto, um pouco mais digamos, simples, né, nos conceitos, mas vejam esse vídeo primeiro e depois, caso vocês queiram, vocês podem ver o de citologia que tá lá, até entre parênteses, para a medicina, tá? Porque aí nós vamos pensar na abordagem farmacológica e tudo mais. Mas esse aqui é um vídeo sobre membrana celular, tá? Em que os conceitos onde os conceitos da biologia são aplicados de forma geral, sem a gente fazer uma distinção dessas estruturas pormenorizadas, tá? Então, quando a gente fala de membrana celular, ou membrana citoplasmática, ou membrana plasmática, ou plasmalema, nós estamos falando de algo que é conservado em todos os seres vivos. Ou seja, para dizer que um organismo vivo, em tese, é considerado um organismo vivo, ele precisa ter uma membrana, ou na verdade a célula, enquanto entidade, ela só se tornaria uma célula porque existe essa estrutura aqui chamada membrana. Então, uma das características da membrana é que ela está presente em todos os tipos de célula. E na microscopia óptica, essa microscopia de luz, nós não conseguimos ver a membrana. Ela vai ser uma estrutura que vai conseguir ser vista apenas em microscópio eletrônico, tá? Porque ela é uma estrutura extremamente tênue, ou seja, ela é uma estrutura extremamente fina, tá? Em linhas gerais, toda membrana tem os mesmos constituintes. A diferença de uma membrana para outra, ou de um tipo celular para outro, ou de um organismo para outro, é a especificidade desses componentes. Então, em linhas gerais, uma membrana, ela é, no caso a membrana humana, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, ou seja, como o exemplo dessa fotografia que está aqui, nós temos uma camada e duas camadas. Então nós temos uma bicamada formada principalmente por fosfolipídios, ou seja, fosfolipídio aqui não é o nome específico de um componente. Isso é uma classe de vários componentes. Então existem a classe dos fosfolipídios. Além disso, a membrana ela tem o colesterol, que está ligado entre os fosfolipídios e entre as duas camadas, tanto a parte externa quanto a interna. Temos proteínas periféricas, que estão ancoradas em apenas um dos pontos da membrana, seja o ponto externo ou interno. Temos as proteínas integrais, que atravessam a membrana de uma ponta a outra, de uma extremidade a outra. E temos outros compostos que não especificamente lipídio, que não especificamente proteína, mas que são os conjugados, né? As glicoproteínas, ou seja, proteínas ligadas a uma molécula de açúcar, ou um lipídio ligado a uma molécula de açúcar, formando uma camada desses compostos, né, ou de glicoproteínas ou de glicolipídios, na porção externa, formando uma estrutura, na verdade um termo, né, que é o chamado glicocálice. Então quem é o glicocálice? É uma estrutura de membrana, externamente falando, formado ou em sua maioria por glicolipídios ou em sua maioria pelas chamadas glicoproteínas. Então, a função dessas estruturas, ou a função de cada um desses componentes, é auxiliar a membrana no seu papel de sinalização de sinal,
tradução de um sinal externo interno, absorção de determinados componentes, liberação de determinados componentes. Então, pensar na membrana, nessa adesão por contato, nessa possibilidade de nós transplantarmos um tecido de uma pessoa para outra, isso passa pela membrana. Então, em linhas gerais, de forma bem básica, as membranas elas são formadas por essas 5 estruturas de A a E, ok? Então, no modelo básico, no modelo direto, nós temos a membrana. Então, nós temos uma bicamada fosfolipídica, então vocês estão vendo que aqui é uma camada, e aqui nós temos uma outra camada. Então, essa estrutura que tem uma cabeça polar e 2 caudas apolares, isso aqui, em termos gerais, isso é um fosfolipídio, tá? Pausem esse vídeo, interajam um pouco com essas estruturas, aprendam a diferenciar essas estruturas, tá? Então aqui, olha, se a proteína ela está ancorada em apenas um dos lados, ela é uma proteína integral. Na verdade, ela é uma proteína periférica, porque ela está só em um dos lados da membrana. Se ela está atravessando a membrana de uma ponta a outra, nós estamos falando que ela é uma proteína integral, tá? Se ela está atravessando a membrana em vários pontos, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, nós estamos falando que é uma proteína transmembrana, porque ela atravessa a membrana repetidas vezes, ok? Então, o modelo da membrana, esse modelo que a gente conhece, é o chamado modelo do mosaico fluido, né? Porque a membrana ela não é uma estrutura estática. A membrana ela é uma estrutura que tem motilidade. Então, essas estruturas de membrana, no caso, esses fosfolipídios de membrana, eles se movimentam, eles têm uma movimentação considerável, tá? Quais são as características que fazem uma membrana ser uma membrana? Uma membrana ela tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela não é um compartimento fechado. Ela permite a entrada e saída de substâncias, mas ela não permite toda e qualquer substância entrar, mas também ela não permite com que toda substância saia. Então, dizer que uma membrana ela é permeável significa dizer que através dela entram e saem substâncias. É dizer que ela é capaz de selecionar as substâncias que entram e as substâncias que saem por uma simples interação química existente, existente na membrana, tá? A membrana ela tem uma baixa tensão superficial, tá? Pelo fato da membrana ela ser muito maleável. Ela tem uma alta resistência elétrica, visto que os neurônios, por exemplo, que são células, são capazes de transportar os estímulos elétricos, tá? Então, ela tem uma capacidade de ter uma resistência elétrica, mas ela também tem uma capacidade de propagar esses estímulos elétricos. Ela tem uma alta resistência mecânica, o que está em D aqui, devido à sua grande plasticidade. A membrana ela é capaz de se regenerar, porque ela sofre muitos danos do meio externo, ou seja, o espaço ao redor de uma célula é um espaço muito hostil, então a membrana ela sofre essas interações, ela sofre esses danos e ela tem que ser capaz de se regenerar. E ela é elástica, ou seja, tanto os fosfolipídios quanto o colesterol presente na membrana torna essa estrutura mais maleável. Então nós temos aqui basicamente essas 6 funções, ou seja, permeabilidade seletiva, baixa tensão superficial, alta resistência elétrica, alta resistência mecânica, regeneração e elasticidade. Como dito anteriormente, toda membrana ela tem que ser permeável, ou seja, ela tem que ser capaz de permitir com que as substâncias entrem e ela tem que ser capaz de permitir que as substâncias elas também saiam pela membrana. Então, dizer que uma membrana ela tem permeabilidade seletiva está relacionado a essa
a essa grande capacidade. Muito bem. Nesse sentido, as substâncias que entram e as substâncias que saem pela membrana, elas podem fazer isso por diferentes formas. Elas podem fazer por diferentes processos. Nós podemos ter um tipo de transporte específico para solutos, ou seja, substâncias que estão no estado sólido, por exemplo, um mineral, um nutriente, um aminoácido, seja ele qual for. E nós podemos ter o transporte de líquidos. Então nós estamos falando de solvente. Então, soluto, sólido, solvente, líquido. Esses transportes através da membrana, eles podem ocorrer por um gradiente eletroquímico onde haverá a necessidade da célula usar energia para que o transporte aconteça. E se nós estamos falando que há gasto de energia, ou seja, o ATP, que é o trifosfato de adenosina, que é um composto energético, nós estamos falando que esse transporte ele é ativo. Agora, se esse processo acontecer sem a necessidade de envolver o ATP, nós vamos chamar de transporte passivo. E o que determina o transporte? Para além de ter aquela substância a ser transportada, eu preciso que essa substância ela tenha uma interação química com a estrutura de membrana. Eu estou falando de um gradiente eletroquímico, ok? Então o transporte passivo, ele é chamado de passivo porque nele não tem gasto de energia, tá? Apenas moléculas muito pequenas conseguem atravessar a membrana. E existem 3 exemplos de transporte passivo: a difusão simples e a difusão facilitada. Esses 2 processos, chamados de difusão, eles sempre vão envolver o soluto, ok? E existe um terceiro exemplo que é a osmose. E no caso a osmose, nós estamos falando de solvente. Então, tanto a difusão simples quanto a facilitada e a osmose são exemplos de transporte passivo. Difusões simples e facilitada, soluto, osmose, solvente. E aí vocês vão observar que aqui, na difusão simples, existe um esqueminha, mais para o menos. Ou seja, aqui eu tenho uma membrana plana, ou seja, a nossa bicamada fosfolipídica, e se aqui no meio externo eu tiver uma concentração maior de solutos em relação ao meio interno, sem gasto de energia, a substância ela vai passar de um lado para outro para igualar a concentração dos meios. Então a gente chama isso de transporte passivo, porque não há gasto de energia. Então, no caso da difusão simples, e a diferença entre a difusão simples e a facilitada, é que na simples, a substância ela está passando pelo fosfolipídio, pela estrutura de membrana. Já a facilitada, ela é facilitada porque aqui envolvem proteínas. Então, a difusão simples não envolve proteína e a facilitada envolve proteínas, tá? Então, o que vem a ser a difusão simples? Passagem de soluto do meio onde a sua concentração é maior para um outro onde a sua concentração é menor. Mas, gente, cuidado, que isso aqui é uma definição didática, tá? Lembra que a substância ela precisa ter um gradiente eletroquímico com o meio para que ela possa ser transportada, ok? Então, a passagem dos solutos acontece de um meio hipertônico. O que é o hiper? É que tem mais concentração. Para um meio hipotônico, onde a concentração ela é menor. Então, guardem que o prefixo hipo é pouca concentração e o prefixo hiper é grande concentração. Então, as substâncias elas vão passar de um meio onde a concentração ela é maior para onde a concentração é menor. Mas, cuidado, porque como eu estou falando de difusão, o processo é passagem de solutos, ok?
Então, a difusão simples. Para que ocorra a difusão simples, a membrana ela deve ser permeável àquele soluto. Lembra do que eu falei, da questão do gradiente eletroquímico. E deve haver uma diferença na concentração de soluto dentro e fora da célula. Então, vamos imaginar de novo a bicamada fosfolipídica. Se aqui tem mais e aqui tem menos, por difusão, sai. Se for o contrário, aqui eu tenho uma membrana, aqui for mais e aqui menos, a substância ela faz este caminho, sempre sem gasto de energia. A difusão facilitada, ela tem o mesmo processo da difusão simples. A diferença aqui na difusão facilitada é que a substância está entrando e saindo por proteínas. Tudo bem? Então, de novo, aqui eu tenho uma membrana. Vamos supor que eu tenho uma proteína integral aqui. Por que ela é integral? Porque ela está atravessando a membrana nas duas camadas. Então, a substância está passando aqui. Então, se aqui tem mais e aqui tem menos, ela passa. Se aqui a concentração for maior, então a substância passa de um meio mais concentrado por menos, sem gasto de energia. Lembrem-se que se é difusão, eu estou falando do processo de passagem de solutos. Não estou falando de solventes ainda. Então, algumas proteínas integrais podem auxiliar nesse processo. Aí nós chamamos essas proteínas integrais de canais iônicos. Por quê? Porque ele permite a passagem de íons. Ou temos as proteínas carreadoras que transportam aminoácidos, glicose, monossacarídeos, etc. Tá? Água, por exemplo, né? Então a água ela entra na célula por difusão facilitada. Tudo bem? Só que agora, e aí eu quero que vocês parem o vídeo um pouco, estejam cientes dos conceitos trabalhados anteriormente e foquem agora na osmose. Vocês lembram que nos dois últimos slides foi falado que a difusão é do mais para o menos mais concentrado para o menos concentrado. Isso aqui em relação a quê? Ao soluto. Só que a osmose, que é um exemplo de transporte passivo, está ao contrário. Menos para o mais. Mas por que está menos para o mais, Rafael, se o transporte ativo ele vai a favor de um gradiente de concentração? Entre aspas, né? Porque a osmose não é o soluto que está entrando. É o solvente, ou seja, é a água. Então, é a água que está saindo de um meio onde a concentração de solutos é muito pequena para onde a concentração de solutos é muito grande. Para quê? Para ela diluir o excedente de soluto. Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu tenho três soluções, a solução A, B e C. Sempre vocês vão avaliar o meio externo da célula, ok? É esse meio externo que vai garantir o comportamento da água de um ambiente para outro. Vamos imaginar o seguinte. Do lado de fora, então prestem atenção somente aqui no exemplo A. Vamos imaginar que do lado de fora eu tenho 4 íons de sódio, tá? Cloreto de sódio, tá? Por exemplo, sal de cozinha, tá? Sódio, o Na, tá? NaCl, que é o sal de cozinha. E vamos supor que aqui dentro da célula tenha muito sal. Muito sal. Ok? Então, estou representando isso com as bolinhas vermelhas. Imaginem o seguinte. Onde a concentração de sal é maior? Dentro da célula. Tudo bem? Onde a concentração de sal é menor? Do lado de fora. O exemplo que eu estou dando. Então, onde eu tenho mais água livre para diluir sais? Do lado de fora.
Então, do lado de fora, a solução ela é hipotônica. Por que hipo? Porque do lado de fora a concentração de sal é baixa. Então, o que a água vai fazer? Ela vai sair de onde a concentração de sal está baixa e vai entrar para a célula, porque dentro da célula a concentração de sal é maior. Então a água está saindo daqui de fora para o lado de dentro para diluir esse tanto de excessos de sais aqui. Então a água ela vai começar a entrar na célula, a célula vai inchando, 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 até um determinado momento em que a célula ela arrebente. Ok? Na solução C, vamos pegar o oposto. Por que a solução ela é hipertônica? Lembrem de analisar sempre o lado de fora. Lembrem-se que vocês vão analisar sempre o lado de fora. Então, se a solução do lado de fora é hipertônica, aqui fora tem muita concentração de sal. Muita. Estou representando pelas bolinhas. Enquanto que aqui dentro tem muito pouco. Então, dentro tem pouco, aqui tem mais. Então, o que a água vai fazer? Ela vai sair de dentro da célula para fora. Então, a célula vai perder água, ela vai murchar. Isso é um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia de salada, por exemplo. Você coloca, por exemplo, num pirex um monte de alface, tomate e tal, e você joga sal ali na salada para temperar a salada. Ou algum composto que tem muito sal, tipo vinagre, sei lá o que das quantas. Não que o vinagre você pode adicionar sal ao vinagre, aí você tempera a salada, aí você deixa ela temperada. Se você deixar para comer a salada daqui 30 minutos, você vai ver que no pirex tem muita água. Você vai assim, de onde surgiu essa água? Como você colocou muito sal do lado de fora, a concentração de sal do ambiente externo é maior do que a da célula. Então, lembra do conceito de osmose. Passagem da água do meio onde a concentração de sais é menor para onde a concentração de sais é maior. Então, a água sai para o ambiente externo. Então, a célula murcha. Então, quando você come um hambúrguer, por exemplo, quando esse hambúrguer ele tem muito sal, bacon, sei lá o que das quantas, a gente tem esse mesmo problema, tá? E o ideal para nós é o que está aqui no ambiente B. Um componente ou meio isotônico. O que é o isotônico? É em equilíbrio. A concentração externa e interna elas são iguais, mantendo a fisiologia da célula. Se você quebrar essa fisiologia, você pode tornar os meios ou hipertônico ou hipotônico, alterando a estrutura da célula. Então a gente sempre caminha nesse meio, a gente sempre tenta buscar o equilíbrio entre os meios, tudo bem? Então, a osmose é a passagem de água, de onde a concentração de solutos é baixa para onde a concentração de solutos é alta, tá? O transporte ativo, ele acontece sem gasto de energia, com gasto de energia, tá? Então, ele vai contra um gradiente de concentração. Então, no transporte ativo, aqui eu tenho uma bicamada. Se aqui eu tenho muita concentração e aqui eu tenho pouca concentração, se fosse transporte passivo, ia do mais para o menos, soluto. Só que no transporte ativo, onde tem mais, eu vou forçar cada vez ter mais, né? Então, ocorre contra um gradiente eletroquímico. E por isso, a célula gastará energia para transportar essa substância. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, que cria um gradiente de polarização entre os meios, criando um estímulo elétrico, por exemplo, nos neurônios, ok? Existem outros dois tipos de transporte ativo, só que esses dois tipos de transporte eles ocorrem com um volume maior de substância, tá? E a gente chama isso de endocitose e fagocitose, tá? Então, fagocitose e endocitose são dois exemplos de transporte ativo, só que aqui a quantidade de substâncias que está entrando é muito maior do que simplesmente os transportes a nível de difusão. Na endocitose, aqui
as partículas elas são transportadas geralmente em vesículas, né? Pequenas membranas esféricas ricas em determinados compostos. Aqui a fagocitose, a partícula é tão grande que ela chega a ter, em alguns casos, até o tamanho da própria célula. Isso acontece quando o nosso sistema imunológico está querendo destruir uma bactéria. As células do sistema imunológico, elas englobam literalmente toda a bactéria. Então aqui está um exemplo, né? O tamanho da partícula, tá? Então aqui é o tamanho da partícula e ela está sendo totalmente englobada, seja por endocitose ou fagocitose. Então, a fagocitose, na verdade, né, ela é um exemplo de endocitose, porque é endo, né? Então, e existe o contrário, que é a plasmocitose, que é de dentro para fora. Mas, se vocês ouvirem esse conceito fagocitose ou pinocitose, tanto a fago quanto a pinocitose são exemplos de endocitose, ou seja, a quantidade de partícula que está sendo transportada ela é muito grande. Elas são partículas enormes, ok? Alguns livros falam que fago seria comer e pino beber. Se a gente fosse traduzir o conceito, né? Aí eles falam, mas a fagocitose é um exemplo de endocitose porque a partícula ela é muito grande, ela é sólida, ok. E que a pinocitose seria um líquido. Ok, mas a diferença da fago para pino é o tamanho da partícula. Mas tanto uma quanto a outra envolvem transportes em larga escala. Ok? Então é isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com o vídeo aí para vocês. Bons estudos. Se vocês não são inscritos, se inscrevam, deixa o like, compartilhe o conteúdo. Vai ajudar demais a bater as métricas aqui do YouTube, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.